aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, não no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos
aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu, tu és meu, tu és meu. Olá, irmãos, graça e paz. Agora é o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Vamos convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia ou o seu aplicativo no celular e vamos acompanhar a leitura do Salmo 56. Antes de lermos, vamos buscar a direção do Senhor para esse momento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai nos falar ao coração nesse momento. Por isso entregamos cada família que acolhe esta mensagem, cada pessoa, e que o Teu Espírito Santo comunique intensamente a Tua vontade sobre nós. Em nome de Jesus, nós submetemos a Ti essa palavra e esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia, então, ou seu aplicativo, no livro dos Salmos, no Salmo 56. E eu vou ler esse texto na NVI, Nova Versão Internacional da Palavra de Deus. Vamos ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam e são muito os que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e louvo pelo que Ele tem prometido,
Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer os simples seres humanos? O dia inteiro os meus inimigos me atrapalham os meus negócios e só pensam em me prejudicar. Eles se reúnem em lugares escondidos, olham o que estou fazendo e ficam esperando uma oportunidade para me matar. Ó Deus, castiga-os por causa da sua maldade. Mostra a tua ira e derrota essa gente. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Quando eu pedir a tua ajuda, os meus inimigos fugirão. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Eu louvo promessas de Deus, a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Ó Deus, eu te darei o que prometi. Eu te darei a minha oferta de louvor, porque me salvaste da morte e não deixaste que eu fosse derrotado. Assim, ó Deus, eu ando na tua presença, eu ando na luz da vida. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique neste momento. Conforme nós anunciamos nesse momento a meditação da Palavra de Deus, no Salmo 56, eu coloquei um tema. O tema é enfrentando os nossos piores fantasmas. Esse é o tema que pretendo desenvolver com os irmãos nesse momento, baseado no Salmo 56. Quem já não passou um momento de medo? Talvez você tenha medo de morrer, medo de ficar doente. Nesse momento de pandemia, todos têm medo até de ir ao médico, de fazer uma simples consulta, de ir a um laboratório fazer um simples exame, um hemograma completo. Às vezes as pessoas têm medo de escuro, alguns têm medo de alguém, de pessoas, de aglomeração, medo de altura, medo de lugar fechado. Vamos pensar em pessoas que têm medo de barata, medo de rato, medo de sapo, medo de cobra. São diversos tipos de medo. Nesses últimos dias, nós estamos vivendo o medo da pandemia. Estamos vivendo o medo de contágio, o medo do coronavírus, o medo da Covid-19. Isso é perfeitamente normal. O que não é normal é ficarmos obcecados e não é normal, mesmo em casa, ficarmos obcecados por alguma situação, com medo do vírus entrar pela janela ou entrar por baixo da porta, alguma coisa assim. Isso seria um certo exagero. Quando nós falamos de medo, nós falamos dos nossos fantasmas pessoais, algumas coisas que nos acompanham, às vezes até mesmo desde a infância, alguma situação que nos causar ou alguma situação. O medo racional é saudável, é indispensável para nos proteger e nos dar parâmetro para viver no dia a dia. Por exemplo, se você está viajando, tem que passar por uma ponte estreita, esta ponte estreita está ameaçada, aquele é o único lugar de passagem, você tem que atravessar com o seu carro. Então, existe um certo tipo de medo. Um momento que você está guiando em alguma estrada e há um acidente próximo a você e você tem que realmente desviar rapidamente, e é claro que posteriormente aquela situação você tem um certo batimento cardíaco, que isso é normal em função daquele estresse que você passou. Bom, alguns medos então eles são racionais e eles são normais e servem para dar esse parâmetro. Um aspecto do medo racional é o temor de Deus, ou temor a Deus, um respeito solene à sua santidade e do seu poder. Mas o temor no sentido
não de fugir de Deus. Isso não agrada a Deus. O temor de respeitar a sua santidade. Existe aquele outro tipo de medo, que é o medo exagerado, é o medo baseado na realidade, mas é desproporcional ao nível de perigo que nos ameaça. É o medo disfuncional que paralisa e ao invés de ajudar você a caminhar, retira a sua energia para se defender. É o medo exagerado de Deus. As pessoas também têm um medo exagerado do inferno, e algumas até acabam indo para a igreja com medo de ir para o inferno. Não é que elas têm um conhecimento de Deus, uma convicção em Deus, mas elas têm medo que as paralisa. E esse medo exagerado, o saudável temor de Deus nos leva a reverenciar e respeitar a sua pessoa, mas o medo exagerado de Deus nos leva a não confiar nele e a não acreditar que ele nos sustenta e governa a história da humanidade e governa o universo. Existe o medo irracional, é o medo que não tem base na realidade do qual estamos conscientes. É ter medo de algo que não existe, medo de fantasma, medo de assombração, algumas paranoias, sonhar e aquele sonho se transformar numa angústia irracional. Os discípulos, em certa ocasião, eles tiveram medo de fantasma e confundiram o andar de Jesus sobre as águas como se fosse um fantasma e até gritaram. Vamos pensar então nesses nossos fantasmas. Por falar em medo, vamos olhar para esse texto do Salmo 56 e ver o que está por trás dele. Eu costumo buscar tirar a cortina que está na frente de um texto e vemos o que gerou aquele texto. Bom, esse é um Salmo de Davi. Mas o que estava acontecendo para Davi cantar dessa maneira, ou declamar desta maneira, escrever desta maneira no Salmo 56? Bom, o contexto do Salmo 56 é o que aconteceu lá em 1 Samuel 21, 10 a 15, quando Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi. Saul considerava Davi como um inimigo, e ele acaba fugindo, e ele vai parar exatamente na cidade de Gate. Era uma cidade dos filisteus, tá? Essa cidade de Gate era a cidade de onde tinha nascido o gigante Golias, que Davi matou tempos antes. Então, quando ele chega em Gate, as pessoas começam, o rei Aquis começa a pensar, bom, mas esse cara aí, eles têm umas histórias aí que contam sobre ele. As mulheres estavam cantando, olha, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E isso causou na cabeça de Saul uma inveja, e sabia que Samuel tinha ungido Davi e que ele seria o futuro rei. Então era uma ameaça para o reinado de Saul. Então por isso ele passa a perseguir Davi, e Davi é obrigado a se refugiar na cidade de inimigos. Bom, mas ali eles vão pensar, bom, o que nós vamos fazer? Então Davi cria uma estratégia. Essa estratégia, ele se finge de louco. Ele começa a espumar, começa a bater cabeça. Bom, ele começa a fingir. Ele faz uma encenação para que as pessoas pensem que ele é louco. Então ninguém quer matá-lo ali naquele momento, porque essa é a estratégia. Mas nesse momento é que Davi compõe então este Salmo 56, onde ele fala dos medos, ele fala de suas fobias pessoais, mas ele fala de sua convicção do temor do Senhor e na sua confiança em Deus. É isso que o Salmo 56 traz essa mensagem de Davi na sua história e compartilha essa mensagem nos dias de hoje. Por isso eu coloquei o tema desta palavra, o tema dessa reflexão,
enfrentando os nossos piores fantasmas. Tá? Por que enfrentando os nossos piores fantasmas? São os piores medos, as nossas piores angústias, as nossas piores preocupações. Eu tenho encontrado muitas pessoas angustiadas, depressivas, preocupadas, não sabendo como agir numa situação na qual nós estamos vivendo ou nos encontrando. E nesse primeiro momento, olhando para esse texto, eu encontro o salmista nesse meio de enfrentamento do seu pior fantasma, os seus inimigos que estão ao redor. Se ele vai para Israel, ele encontra Saul e seus soldados que queriam matá-lo. Se ele fica entre os filisteus, ele tem ali todo mundo que conhece a sua história, que já ouviu as suas canções de vitória, as declarações que as mulheres faziam a respeito de suas grandes vitórias na guerra. Então todo mundo sabia quem é ele. Por todos os lados, cercado é que ele se encontra. Ele encontra em meio a essa tribulação a resposta para o seu medo. Versículo 3 diz o seguinte: em me vindo o temor, ou em vindo o medo, hei de confiar em ti. O versículo 3 é uma declaração clara. Diante do medo, diante desse fantasma que eu enfrento, diante dessa fobia que eu estou vivendo, diante dessa angústia, diante dessa depressão, diante dessa tristeza de alma que eu estou vivendo, eu confio no Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Sabemos que os psicólogos dizem que cada ser humano, ao nascer, ele já nasce com dois tipos de medo. É um dispositivo que Deus colocou emocional em cada ser humano, na sua criação. E os dois medos que já nasce um ser humano é o medo de cair e o medo de grandes barulhos. Já está provado pela ciência que o bebê, quando nasce, ele tem medo de cair. E ele tem medo de grandes barulhos. Isso incomoda o bebê. Por isso, em algumas casas, quando a gente chega, as mães já ficam, olha, silêncio, fiquem quietos. O bebê está dormindo. O neném está dormindo. Isto nada mais é do que um mecanismo de defesa que o nosso Deus, o nosso Criador, colocou em cada um de nós a fim de nos precavermos do perigo. Eu me recordo que algum tempo atrás, uma historinha que eu li num livro, tinha muito tempo, e narrava uma história de uma criança com medo. A criança viu uma escada numa construção que a família estava fazendo, e ela subiu. E subiu e ficou lá em cima, sentadinha, uma criança pequena, uns 3 anos. E então, quando os construtores, os pedreiros viram aquela criança, chamaram a família: olha, está lá em cima, isso é muito perigoso, aquele lugar onde ela está foi feito agora, pode cair, ela pode se machucar, é alto e tal. Então os pedreiros foram lá para tentar tirar a criança e dizia: vem com o tio, né? E a criança não. Mas a criança começou a chorar, e aí começou a ter o medo, e aí o pai foi calmamente, subiu na escada, chegou próximo à criança e ele não precisou falar nada, apenas estendeu a mão e a criança pulou nos braços do pai. O que eu entendo, e eu uso essa historinha para contar e narrar esse acontecimento, esse episódio na vida de Davi. Em vindo o medo, sempre confiarei em ti, Senhor. Como a criança confiou no pai e ela
imediatamente se viu segura nos braços de seu pai. Assim nós nos vemos seguros nos braços do Senhor. Sabemos diante disso que não é nenhum pecado, como crentes em Jesus Cristo, como cristãos, não há pecado em ter um certo medo. Nós vemos homens com temores, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, devido a situações perigosas e calamidades que viram e enfrentaram e presenciaram. Davi estava, por um lado, cercado por pessoas malignas que o perseguiam, mas por outro, ele diz, em vez do medo, eu confio no Senhor. Mesmo que você tenha um certo nível de medo. Lembre-se, tem uma alternativa. Preste muita atenção no que eu estou dizendo para você. Confie no Senhor. Todo dia torce as minhas palavras. Maquina o mal. Os seus pensamentos são todos contra mim. Confiarei em ti. Essa é a grande verdade para o salmista. Lidamos com medo, optando em confiar em Deus, louvando o seu nome, louvando a sua palavra. E olha o que diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, o perfeito amor. Quem é o perfeito amor? É o Senhor Jesus. Lança fora o medo. E o medo, ele produz tormento. Lá em Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Confiar em Deus, querido irmão, querida irmã, é evidência da nossa fé. Traz satisfação e traz paz. Hei de confiar em ti. Lá no Salmo 34, versículo 4, quando também é Davi que está declarando, ele diz, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos, as minhas fobias, as minhas angústias, as minhas dores de alma. Mas a segunda ideia que eu tiro desse texto, enfrentando os nossos piores fantasmas, é que Davi encontrou em meio ao isolamento e o exílio a resposta para a sua tristeza de alma. Olha, eu vou repetir. Em meio ao isolamento e exílio, distante de sua terra, distante de seu povo, distante do projeto que Deus desenhou para ele, ele foi obrigado a fugir e vai parar na terra do inimigo, na terra de Gate, a terra daquele gigante que ele, quando jovem, havia enfrentado e havia matado. Ele encontra a resposta, é nesse lugar, para a sua tristeza. Olha o que ele diz aqui no versículo 8, contastes os meus passos, quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Deus é capaz de guardar as nossas lágrimas, as nossas angústias mais intensas. Aleluia. Aprendemos com as Escrituras, queridos irmãos e irmãs,
que não é nenhum pecado nos angustiarmos e termos medo. Aprendemos com as Escrituras que diante das angústias, preocupações, podemos ter algum temor, mas também aprendemos que o Senhor está conosco. Também aprendemos que o Senhor está dirigindo os nossos passos e a nossa vida. Davi fez algumas descobertas, eu diria 2 grandes descobertas no meio dessa tribulação, no meio do seu medo, da sua fobia, da sua angústia, da sua tribulação. Primeiro, ele descobriu que Deus é um companheiro presente na sua vida. Olha o que diz o texto. Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Enquanto você sofre, Deus está com você. Enquanto você conquista um novo emprego, Deus está com você. Enquanto você conquista um novo curso, conclui um novo período da sua vida, Deus está com você. Mas enquanto você está lá no hospital, vivendo talvez a possibilidade de uma cirurgia, de um tratamento, saiba, Deus está com você. Enquanto você vive uma grande preocupação, saiba, Deus está com você. Aleluia! Essa é a grande conclusão que Davi chega sobre um Deus companheiro presente em todos os momentos. A segunda conclusão e descoberta de Davi, no meio do seu medo, da sua angústia, da sua aflição, é um Deus fiel. Olha o que ele diz, que expressão maravilhosa. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Só um amigo procede desta maneira, de empatizar as nossas angústias, a ponto de guardar as nossas lágrimas, de ser ombro amigo, de estar ali presente nesses momentos de dor, de medo, de pesar. Eu já preguei sobre isto em algumas igrejas, e até me recordo de um tema de mensagem que alguns anos atrás ministrei em alguns lugares, e que eu chamei de o colecionador de lágrimas. A conclusão é que eu chego é que Deus partilha as nossas dores, que nenhuma de nossas angústias mais íntimas lhe escapa. Nenhuma de nossas preocupações mais íntimas lhe escapa. Eu sempre uso uma expressão com a igreja. Mesmo que os céus pareçam muros, confie em Deus. Mesmo que os céus pareçam fechados e que não há nenhuma possibilidade humana de se fazer algo, confie em Deus. E Ele há de despejar copiosas chuvas de bênção sobre a sua vida e a sua família. Aleluia. Então Davi, ele no meio dessa dificuldade, deste medo, desta angústia, ele descobre um Deus companheiro presente nos meios das suas aflições. E um Deus amigo a ponto de compartilhar essas aflições. Eu me recordo do texto de Isaías, quando ainda o Messias era uma promessa que só iria se concretizar mais de 700 anos depois, e diz o texto que ele tomou sobre si as nossas angústias. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Esse Deus é um Deus que compartilha conosco. E a terceira ideia que eu encontro nesse texto, nessa história, essa história que eu tenho chamado Enfrentando os Nossos Piores Fantasmas, é que Davi encontra em meio à perseguição e o exílio força para enfrentar essa situação.
diz o texto, versículo 9 a 11, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Olha que convicção, como resultado de tudo isso, de todo esse enfrentamento do medo, e nesse momento de tribulação, eu encontro aqui 3 grandes realidades que Davi pôde experimentar. Primeiro, o poder para invocar a Deus, a liberdade para invocar a Deus nesse dia do medo, nesse dia de angústia, nesse dia de isolamento, de exílio. Segundo, que o Senhor é por ele, Deus é por mim. E terceiro, o homem não tem nenhum poder, tanto que ele chega a dizer por 2 vezes, que pode fazer o homem? Ele confiava só em Deus. Bom, vamos tentar concluir e levar você a caminhar comigo contra os seus fantasmas. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 23, os discípulos de Jesus estavam num barco e Jesus veio andando sobre as águas. E eles ficaram apavorados e gritaram, diz o texto, que eles ficaram tão temerosos, amedrontados, e gritaram, é um fantasma. Bom, fantasma não existe. Mas eles, naquele momento, estavam pensando. E era apenas a presença do Senhor. Davi também escreveu o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Precisamos lembrar que a nossa confiança deve estar sempre em Deus. E a nossa luz, a nossa salvação, deve estar em Deus. Portanto, não vamos deixar o pavor, o medo exagerado tomar conta das nossas emoções. Vamos olhar para frente, como diz lá em Hebreus, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Se você está enfrentando fantasmas, é hora de você olhar para Deus e dizer, quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Senhor, e te adorar com
você neste momento. Eu quero orar por algumas pessoas que nós estamos acompanhando em oração, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça agora e clame pelo Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei que algumas pessoas estão vivendo uma verdadeira crise de medo, de angústia e até depressão, um nível altíssimo de ansiedade nesse momento. Mas nós queremos desviar os nossos olhos das circunstâncias e olhar para o Senhor e declararmos quanto a nós, Senhor, confiamos em Ti. Estas famílias que acolhem esta mensagem, essas pessoas que recebem esta mensagem em qualquer lugar, declaram que confiam em Ti e resolvem mudar de atitude e depositar a confiança tão somente no Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos agora orar pelo Eliezer. Ele vai passar por uma cirurgia. Pedimos que o Senhor abençoe o teu servo, vá à frente da habilidade aos médicos. Nós te louvamos pelo grande milagre de conseguir essa cirurgia da coluna no meio dessas dificuldades. Louvado seja o teu nome. Eu quero orar, Senhor Deus, nesse momento, pela Helena, aquela senhora que está acometida da Covid, e pedimos a tua bênção sobre ela. Queremos orar também nesse momento, Senhor Deus, pelo tratamento do teu servo Lorival, pela Elza. Nós queremos orar nesse momento, Senhor Deus, pelo tratamento da Mariana, que o Senhor abençoe ela, o Natanael, a Patrícia, cuida desta família em nome de Jesus. Nós queremos entregar nas tuas mãos, Senhor Deus, em nome de Jesus, a nossa cidade, as preocupações com o comércio que está funcionando e que o Senhor proteja a cada trabalhador, a cada empresa. Em nome de Jesus, queremos orar pelo país. Que o Senhor abençoe as políticas de saúde pública. Eu quero abençoar especialmente, Senhor Deus, os profissionais que estão na linha de frente, Senhor. São enfermeiros, enfermeiras, são médicos e são paramédicos, são socorristas, são bombeiros, são policiais, são pessoas da área administrativa, são pessoas que estão limpando os hospitais. Oh Deus, em nome de Jesus, protege. E Senhor, em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos as preocupações mais angustiantes da nossa alma. Leva a tua bênção a cada coração. Agora o conforto do Senhor àqueles que perderam seus parentes queridos nesses dias, que nem puderam velar, que nem puderam se despedir, que nem puderam abraçar, ou mesmo acompanhar no hospital. Ó Senhor, conforta essas famílias. Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Que o Senhor o abençoe. Abençoe a sua vida e a sua família. Um grande abraço a você, meu irmão, a você, minha irmã. Louvado seja o Senhor.